Miriam Marroquim de Quintela Cavalcante, aqui professora Gleice para mais uma aula, mais um ano 2021. Tropa de Elite, terceiras séries do ensino médio. Hoje, 22 de março de 2021, estamos arrasando com foco no Enem. E vocês vão ter o privilégio de começarmos os conteúdos com uma revisão. E língua estrangeira, né? A gente trabalha focando nos vocabulários. Porém, nós vamos começar do comecinho com alguns vocabulários que são da morfologia, a morfologia da língua estrangeira. E, claro, como a gente vai trabalhar contextualidade e interpretação de texto, nós vamos começar pelos artigos, ok? Gente, artigo antecede o substantivo, regrinha igual à língua portuguesa, tá bom? Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Nos artigos indefinidos, em inglês, nós temos uma que é o a e o an. Por que dois? Com as mesmas traduções. Regrinhas. Eu uso a, né, antes de substantivos que se iniciam por consoante. E eu uso a N antes de substantivo que se iniciam por vogal. Atenção, no nosso português, o H, em muitos vocabulários, é um H mudo. Nós temos também regrinhas no inglês em que o H é mudo. Mas nesse contexto, tipo Rose e Rose, que é cavalo e casa, o H tem som de R. Quando tiver som de consoante, então a gente vai empregar o A, porque o A é uma antes de consoante, ok? Então, tem algumas regrinhas a mais que nós vamos sempre ficar atentos. Por exemplo, com palavras que se iniciam com som de semivogal, por exemplo, som de Y, som de W, porque tem som de eu e de U, então a gente usa também o A, tá? Porque apesar é uma consoante, apesar da fonologia é uma consoante. Então a gente só vai ficar atento para essas regrinhas, ok? Vocês podem ampliar os conhecimentos com pesquisa, já que se trata de revisão. O artigo indefinido AN, uma também, tá? Usamos antes de palavras que se iniciam por vogais. Por exemplo, one erase, uma borracha. Cuidado, não se espelhem no português, é no inglês. Então, erase significa borracha, começa com E, é vogal, então o artigo que antecede é o AN. Isso é uma regrinha básica, tá bom? Quando o H for mudo, nesse caso não tem som de R, então nós colocamos o A que foi dito na explicação passada, alright? Atenção, atenção, não usamos de hipótese alguma a e a N no plural, ok? No plural, se nós precisarmos anteceder os substantivos para expressar quantidade, uns, umas, nós não usamos o a e o an, porque ele só representa o singular. Nós usamos o some. Some significa alguns e algumas, alright? Some boys, alguns meninos, some erosy, algumas borrachas, se tratando do plural, ok? Só para ficar clarinho, um sisteminha, um quadrinho aqui, bem top da galáxia, eu uso antes de consoante, alguns substantivos aqui para representar, e a N antes de vogal, ok? Atenção, atenção, segue uma atividadezinha top da galáxia aí embaixo, tá? Temos outro artigo definido, nós veremos na próxima quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, use máscara se saírem de casa, álcool em gel, enfim, se cuidem, cuide dos que você amam e cuidem para que a comunidade, a sociedade sobreviva a essa pandemia. Até quinta! Deixa eu ver se eu fecho aqui para a gente encerrar. The moment, please. Um beijinho. Até quinta.